Graças a Deus. Bom, o crescimento de igrejas na Europa não é um crescimento exponencial como no Brasil, né? Você tem 2, 4, 6, 8, 10, 20. Aqui o crescimento é um a um, é um crescimento mais lento, né? Porém, o senso de pertencimento, como o senhor comentou, do italiano, né? O senhor tem membros efetivos. E eu pude entrevistar várias pessoas e todos eles falam para mim o seguinte: quando o europeu se converte, ele se converte de corpo e alma. Ele é verdadeiro, genuíno e se entrega de verdade. Isso prevalece aí na Itália? Com certeza, Marcelo. Isso aí você falou uma coisa muito interessante que a gente às vezes comenta aqui. É, o italiano, eu não posso falar dos outros europeus, né? Porque a minha realidade é a Itália, mas o italiano, ele tem um tempo de maturação muito interessante, né? Ele é aquela fruta que, para nós, por exemplo, é uma fruta que levaria uma semana para amadurecer. Aqui na Itália, essa fruta levaria 3 semanas. É interessante isso que você falou com relação ao tempo de maturação, né? Não é como a gente está acostumado no Brasil, em que um tempo de amadurecimento para a tomada de uma decisão é muito mais rápida e quase que imediata. Aqui na Itália, eu não posso falar da outra realidade da Europa, mas aqui na Itália o que a gente observa é que o tempo de maturação para uma tomada de decisão é muito mais longo, muito mais demorado. Por isso que entra a paciência que eu falei, não desistir, as estratégias corretas. Então, por exemplo, a gente fica sabendo de situações como uma igreja de um amigo meu numa outra região, em que a pessoa ficou 7 anos frequentando a igreja dominicalmente, um grupo de estudo bíblico, e enquanto ela não entendeu o conceito de graça, ela não tomou uma decisão por Cristo. Eu estou falando de 7 anos, né? Então, aqui nós temos tido as nossas realidades, não de 7 anos, porque a gente está aqui há 4, mas assim, de uma coisa que você tem que dar um passo de cada vez, lentamente. Porém, quando esse italiano ele entende essa mensagem e ele efetivamente fala assim, olha, é isso aqui, eu quero esse Cristo, eu entendi, e ele abre o coração dele, eu digo para você, Marcelo e demais, é uma decisão realmente muito, muito genuína. E você pode contar com esse camarada, você pode contar com esse convertido, pode contar, porque ele tomou uma decisão realmente, ele demorou a tomar a decisão, demorou. E às vezes a gente fala assim, olha, perdemos, às vezes a gente é tentado a pensar assim, acho que não vai dar em nada aqui, mas não é verdade. É o tempo deles, é um tempo diferente do nosso. Então, a gente tem que entender isso e entrar nesse contexto também. O tempo aqui é diferente. E a gente não pode, então, desistir. Mas os frutos, quando vêm, nos dão muitas, muitas alegrias, Marcelo, com certeza.